Não é toda mãe ou pai narcisista que surta quando o filho se distancia. Alguns simplesmente o descartam. Tipo, a minha mãe também cortou contato comigo. Minha mãe cortou contato com toda a família. Com 6 anos, ela já foi cortando contato. A gente tava morando em outro país. Inclusive, quem me ensinou a cortar contato foi minha mãe. Porque a infância inteira ela falava: família não é quem você tem ligação de sangue. Família são as pessoas que você escolhe ter do seu lado. E a minha infância inteira eu pensava internamente: thanks, mom. Valeu, mãe. Caramba. Porque daí eu fiquei calculando, né? Eu vou ter que aprender habilidade social, que eu não tinha. Não sabia que era autista na época, mas eu tinha alguma coisa que eu não conseguia socializar. E eu pensei: vou aprender, vou sair de casa, eu nunca mais vou voltar. E foi o que eu consegui fazer, né? Me estruturei 5 anos. A partir dos 16 anos de idade, eu decidi: eu vou sair de casa, vou aprender habilidade social. Eu me forçava a sair de casa, eu me forçava a trabalhar, tipo... E aí eu consegui, né, socializar com os alunos, que eu era professora de inglês na época. Aí conforme eu fui adquirindo maiores habilidades, apareceu a oportunidade de ser comissária de bordo aqui em São Paulo. Na época eu morava em Porto Alegre, né, com a minha mãe lá. E aí veio essa oportunidade, né? Eu vou ter que ir pra São Paulo, fazer o quê, né, mãe? Aí ela comprou uma passagem sem me falar e veio pra São Paulo. E ela Caramba. falou, Aí ela: então, a gente já tá procurando casa, eu, mãe? Porque ela falou: eu já tô procurando casa aqui em São Paulo, porque ela decidiu que ela ia morar aqui, né? Sim. Eu tava querendo fugir, né? Aí eu tive a coragem, falei: mãe, eu tô vindo pra São Paulo pra morar sozinho. Mas de onde você tirou essa coragem? Eu acho que... como eu tava te falando antes de começar, um dos meus maiores valores é liberdade, né? Então, eu já tive muitas situações onde eu não era livre. Muitas relações tóxicas, porque eu era trouxa, ingênua pra caramba. Eu perdi conta de quantos golpes eu já levei de amigos. Golpe financeiro mesmo, pessoas, amigos. Assim, eu perdi conta. Eu tô falando sério. Eu devo ter levado dezenas de golpes na minha vida. De tão trouxa que eu era. Mas eu não fico numa situação escrota. Porque esse meu valor que eu tenho de liberdade, cara... eu começo a adoecer de tal forma, tipo, os meus sintomas psiquiátricos mesmo, sabe? Eu começo a adoecer de tal forma que eu não consigo ficar lá. Então, mesmo não entendendo o que tá acontecendo, algo dentro de mim, uma intuição dentro de mim, eu presto muita atenção na minha intuição, que foi o que me salvou a vida inteira. Essa coisa invisível aqui, né? Que só eu escuto. Confio muito mais nela do que qualquer autoridade externa. Porque foi ela que me salvou, em situações infindáveis onde autoridades não conseguiram me ajudar. Então é isso, cara. Eu também, eu acho que eu sou muito... eu sempre fui uma pessoa muito... apesar das fortes respostas emocionais que autistas, TDAH, superdotados têm, eu sempre fui uma pessoa... eu nunca fui uma pessoa impulsiva. Então o que isso quer dizer? Eu tinha minhas fortes respostas emocionais, eu sofria e tal, mas eu não externalizava. Eu ficava quieta, no meu canto, refletindo e observando. Então eu vi que minha primeira irmã... ela foi tirada de casa de um jeito muito escroto. Tipo, a gente tinha recém-voltado pro Brasil, ela não falava português direito. E aí a minha mãe falou: você tem que sair de casa em 1 semana. Ela era menor de idade, você entendeu? Os negócios tipo... Aí eu, putz, cara, eu vou ter que me comportar, né? Porque se der qualquer problema com a minha mãe, eu não falo português, eu não sei socializar, não sei o quê. Aí eu fiquei me comportando. Minha segunda irmã saiu de casa de uma forma pior. Brigou com a minha mãe um dia e no meio da noite minha mãe abriu a porta, empurrou ela pra fora, sem comida, sem chave, numa noite de frio em Porto Alegre, no meio do inverno, sem calçado. E ela ficou na rua, sem teto. A sorte dela é que ela tinha um amigo que morava lá perto. Aí ela foi morar com ele. Então eu ficava observando as minhas irmãs se lascarem, que elas são mais velhas, né? Aí eu ficava, eu vou fazer diferente. Eu ficava pianinha. E eu colocava na minha cabeça: eu vou achar um jeito. Aí apareceu o negócio de comissária de bordo. E aí quando eu decidi, tipo, não... mãe, você não vai morar comigo, você não... Aliás, eu me surpreendo com a minha coragem, porque eu era muito trouxa pra ser uma pessoa tão corajosa. Essa é uma excelente pergunta, da onde que eu tirei essa coragem, né? Sim. É o instinto de sobrevivência, é o que veio lá de dentro, né? Isso aí a gente não entende Total. Porque o que eu tinha de trouxa... o que eu tinha de ingênuo, eu tinha de coragem. Né? A gente pode falar isso aí. Eu só fui entender mesmo o narcisismo, tipo, 10 anos depois que eu decidi sair de casa.
todo esse movimento de me independentizar foi só da intuição. Eu não tinha achado a palavra ainda. Eu sabia que tinha um bagulho diferente. Tanto na minha mãe quanto em mim. Eu sabia que eu tinha algum transtorno. Conceito, assim. Então, mas quando que entrou, então, aquele fórum que você teve? Isso foi quando eu tinha lá 25. Mas aí, nesse momento que você falou, pô, eu vivia desse jeito, você só teve entendimento pra isso. Você saiu sem perceber o que tinha acontecido. Eu saí de casa sem perceber. Eu ainda tinha contato com a minha mãe, né? O período onde eu cortei contato com a minha mãe foi depois do falecimento do meu padrasto, que todos os meus padrastos morrem, né? Então teve isso também, tipo, caraca, mas eu tenho família mesmo, né, meu? Mano. E aí, tipo, meu padrasto faleceu, minha mãe ficou muito mal com o falecimento. Lembra o espectro da organização psicológica que eu falei? Quando as pessoas estão no perfil borderline, elas literalmente dependem de outras pessoas para regular suas respostas emocionais. Sim. Então você vê pessoas que estão em relacionamento, elas parecem ter uma funcionalidade mais alta. Quando elas perdem aquele relacionamento, elas perderam a pessoa que fazia a regulação das respostas emocionais. Então tem gente que vai decair, né? E eu lembro, minhas irmãs e eu, a gente sempre falava, nossa, espero que a mãe arranje um namorado logo, porque era mais estável quando ela tinha um parceiro. Aí, na morte do meu padrasto, que eu considerava o meu pai, né? Não tinha espaço pro meu luto. Porque, tipo, pô, cara, ele era o meu pai, não sei o quê. E eu, que sou uma mulher, que ele foi morrer, não sei o quê. Então não tinha nenhum espaço pra falar que eu tinha perdido meu pai. E não era só que não tinha espaço, que existia essa competição. Ela fazia coisas sádicas. E como eu já contei essa história, eu vou contar aqui. E que coisas sádicas que não colavam com as minhas irmãs, porque as minhas irmãs não eram trouxas. Você era mais infantil, né? Isso. Mas que colou comigo durante mais de um ano. Então ela ficava tipo... Oi, Tariana, tudo bem? Eu te mandei um link a respeito de um veneno que eu posso tomar pra me matar. E eu queria que você olhasse o veneno, fizesse uma avaliação se você acha que ele vai funcionar pra me matar mesmo. Só uma coisa, pode ser que eu vomite e saia muito sangue e coisas saiam pra fora. Você se importa de achar meu corpo desse jeito? Aí, mais tarde, ela ligava. Tariana, então também tem essa faca, muito interessante. Eu não sei, eu poderia cortar meu pulso por aqui, poderia cortar aqui, mas eu não sei se vai funcionar. Seria muito ruim pra você achar meu corpo todo ensanguentado numa poça enorme de sangue? Aí no outro dia ele me mandava um link de uma arma. Tariana, eu poderia estourar meus miolos. O que você acha? Você se incomodaria de achar os meus miolos estourados na... E eu tipo... Durante o ano mano... Pô, só de lembrar agora, eu me emociono um pouco, sabe? E tipo, ela tentou fazer isso com minhas irmãs. E minhas irmãs só... Isso aí, mãe, pode te matar. E eu não, né? Mas você tinha... Primeiro que você era uma criança, mano. Não, nessa época eu tinha 25 anos de idade já. Mas você é jovem. Mas mesmo assim... Eu vou falar, porque algumas cascas a gente cria com o tempo. E eu vou te falar, eu falando por mim só, de 25 anos. E eu era bem bobo também, sabe? Então, assim, eu demorei muito. Acho que até hoje eu não tenho capacidade de suportar muita coisa, mas... Com 25 anos eu era incapaz de suportar qualquer tipo de pressão, percebe? Tipo, de... Sim. Porque eu não tinha casca pra isso óbvio. ainda. Eu ainda não tava... Quem que tem? Talvez até hoje já não tenha pra isso, né? Principalmente quando a gente fala de alguém tão próximo, sei lá, uma mãe, um irmão, uma esposa, né? Cara, é uma situação que não dá pra medir isso, não dá pra medir. Essa libertação é necessária, sabe? A gente tava conversando essa semana lá em Minas, eu e um amigo meu que foi casado com a narcisista, e a gente tinha um amigo de infância, sabe? E na casa dele eram 3 filhos. E esse amigo nosso, ele suicidou. A irmã do meio dele não é nada, não é ninguém, ela é invisível. Ele era o que suicidou, era um menino de ouro. Tudo era ele. Mas ele não podia ter namorada, ele não podia se relacionar com ninguém. E ele teve vários problemas com droga, porque o cara surtou, mano. Surtou. Ele tentou se suicidar várias vezes, até quando ele conseguiu. O irmão mais velho dele era o bosta, que também se envolveu com droga, mas sempre foi um bosta, sempre foi um zero à esquerda, sempre era o bode, foi né? Um merda, sabe? E o pai suicidou também.
Caramba, mano, que história familiar. Desde, tipo assim, com 5 anos de idade, tinha um pai suicidou. Sabe? E foram anos e anos sofrendo.